Para você ligado aqui nas redes sociais do Instagram de Psicologia da FAMP. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, ela que é graduanda em Psicologia, tem formação em Terapia Analítica Comportamental Infantil, tem certificação em Terapia ABA, é pós-graduanda em Perícia Psicológica Forense e tem MBA em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Senhoras e senhores, Mariane Rodrigues Duarte. Obrigada. Mariane, como é que você tá? Como é que foi o dia? Tá tranquilo? Muito bom o dia, tá tudo tranquilo. Mariana, a gente quer começar aqui a entrevista para você, vamos começar aqui do início. O que que é exatamente a parte da análise do comportamento e o que que faz um analista do comportamento? As pessoas que vão estar assistindo agora normalmente têm essa dúvida, principalmente quem vai adentrar o curso de psicologia. Então explica um pouquinho para a gente sobre o que que é a análise do comportamento e o que faz um especialista nessa área. Certo. Bom, então é bom a gente enfatizar que a análise do comportamento é uma abordagem científica que um profissional, né, pode utilizar como guia ali nos seus atendimentos. Porque é uma teoria científica que vai pautar os comportamentos dentro de um atendimento que ele for realizar. E falando-se da psicologia, o analista do comportamento ele vai trabalhar com essa questão, realmente analisando comportamentos para promover mais qualidade de vida e bem-estar para os clientes que ele for atender. Olá para quem está assistindo e eu quero te perguntar assim, eh, como que é a sua história dentro da psicologia? Você decidiu seguir por esse caminho? Por qual motivo? Conta um pouquinho. Bom, a psicologia não era a minha primeira opção. Na época da escola, os professores acreditavam que eu iria para a área de exatas, então arquitetura ou, engenharia civil, porque eu sempre gostei muito de cálculos. Mas na minha escola, ela tinha sempre no terceiro ano, né, do ensino médio, ia profissionais apresentar a profissão, apresentar ali o que eles faziam. E aí foi um dia uma psicóloga, e aí eu me interessei bastante pelo perfil, o que que ela fazia, enfim. E a partir disso eu fui, conversar com vários profissionais e falei: "É isso mesmo que eu quero fazer". E aí entrei no curso, fiz a faculdade, me graduei e eu acho que foi uma das melhores escolhas, até recentemente estava conversando: "Será que se eu não tivesse feito psicologia, que curso que eu teria feito? Não me vejo fazendo outra coisa". Então a psicologia realmente me trouxe muitos aprendizados que eu acho que todo dia é um aprendizado novo sendo psicóloga. Além de auxiliar muitas vidas, a gente acaba nos, moldando muito em relação a conhecimento e a repertório comportamental também. E quando você entrou na faculdade, eu imagino que deve ter sido aquele espanto, 1 milhão de abordagens diferentes, 1 milhão de formas diferentes de atender um paciente. Como é que foi esse primeiro contato que você falou assim: "É a análise do comportamento que é a minha área, o ramo que eu quero seguir"? Ah, é verdade, porque é uma enxurrada de conhecimento, né. A análise do comportamento foi uma pauta, porque a maioria das pessoas dentro da faculdade segue a terapia na faculdade segue a terapia cognitivo comportamental. Uhum. E aí eu fui um pouco diferente, fui para análise do comportamento, porque eu acredito que a análise do comportamento é algo mais objetivo, né, então, quando eu vi as explicações, o conceito da análise do comportamento, me encantou porque eu vi objetividade, então as coisas é muito clara e muito exata no sentido foi para mim, né, para Uhum. algumas pessoas podem achar mais complexo, mais difícil, mas para mim foi algo que eu vi objetividade. E faz até um link, que você falou que gostava de cálculo, né, na parte do colégio, às vezes essa objetividade, né. Sim, sim. A gente sabe agora, né, ter acesso aos canais midiáticos e é muito comum, todo mundo fala de tudo um pouco, dá opinião sobre tudo. E eu queria te perguntar se logo de cara, assim, você quer falar para o pessoal se tem algum mito dentro da análise do comportamento que acabou se tornando algo comum de ser repassado por aí. Quer comentar um pouquinho sobre? Sim, as pessoas falam que geralmente o analista do comportamento ele não é humanizado, que é muito tecnicista, né, que não tem essa questão de olhar acolhedor e tem que ser aquilo e pronto, né, mas não é verdade, eu acho que é um mito que se espalhou, né, mas que acredito que já vem mudando bastante esse olhar que as pessoas têm em relação à análise do comportamento, mas é um mito de achar que o analista do comportamento não vai olhar todo o contexto, todo o ser humano em si.
né. Então, acho que é um dos maiores mitos em relação à análise do comportamento é essa, de não olhar o ser humano como um cuidado, não como um objeto. E hoje o seu foco na clínica é com crianças, é isso? Sim. Como é que foi para você escolher trabalhar com essa parte da sociedade, com as crianças em si? A FAMP sempre proporcionou muitos estágios para nós, né, então, eu sou ex-acadêmica daqui, então eu sempre fiz e participei de vários estágios. E um dos estágios que eu realizava, extracurricular, era o estágio em terapia de grupo infantil, né. Então foi uma experiência para mim muito rica, onde eu percebi muitas coisas do quanto as crianças precisam de um olhar atento, de um olhar cuidadoso, de profissionais que realmente olhem para elas com o cuidado que elas merecem. Então, através dos estágios que eu fui tendo os primeiros contatos, tendo os primeiros conhecimentos ali em relação à área infantil. E então, o que me chama a atenção é porque as pessoas olham para as crianças como elas não fossem muita coisa, né, e a psicologia vem e traz esse olhar: "Olha, vamos olhar para a criança como seres humanos, com o cuidado que ela merece", e isso foi me sendo instigado desde a graduação. E perpetua até hoje, porque eu tenho uma enorme paixão pelo atendimento infanto-juvenil, porque desde a faculdade eu tive esse contato. Ficaria, assim, de uma forma bem simples e clara, objetiva, digamos assim, o que é o comportamento? Tanto se fala na análise. Como que é, o que é esse comportamento e como que ele é estudado hoje? Bom, o comportamento de uma forma bem simples, né, é tudo que o ser humano faz, né, então se ele se comporta, se ele pensa para pensamento na análise do comportamento, é um comportamento, né, então ele é estudado, é tudo que a gente consegue avaliar, observar, é um comportamento. Então, bem resumidamente, seria isso que nós poderíamos definir como comportamento. O que que você acha que diferencia a análise do comportamento de outras abordagens? A gente sabe que tem várias na psicologia, algumas vão para um lado, outras para o outro, mas o que que você acha que diferencia ele como uma abordagem boa para se seguir? Eu acho que todas as abordagens, sendo científicas, né, Uhum. são boas e devem ser seguidas. Mas, o que diferencia, eu acho, as abordagens é a forma que os profissionais vão fazer essa avaliação, a intervenção profissional ali, mas isso é muito relativo, né, sobre cada profissional. Mas o profissional que vai seguir a análise do comportamento vai seguir o seu tratamento, a sua linha de raciocínio e a raciocínio clínico através da análise do comportamento, não quer dizer que as outras abordagens sejam uma abordagem que não faça sentido, mas o Uhum. diferencial da análise do comportamento, que eu vejo para mim, é que ela te traz muito claro os motivos dos comportamentos dos clientes, por que que alguns comportamentos estão ocorrendo, o motivo desses comportamentos. E quando o psicoterapeuta consegue identificar isso, na prática clínica fica muito mais fácil para fazer uma intervenção, para mudar um contexto ali de sofrimento que esse cliente possa estar vivenciando. Então, o que diferencia, eu acho que na minha percepção, é isso, é entender mesmo o motivo dos comportamentos dos clientes. Eu acho que, assim, em geral, o termo que nós mais ouvimos falar sobre análise do comportamento é o reforço positivo e negativo. E como que poderia definir, assim, ele e como que ele funciona no nosso dia a dia? Porque a análise do comportamento é algo bem invisível, né. Então como que a gente pode definir reforço positivo e negativo, como que a gente identifica eles no nosso dia a dia? Bom, reforço positivo é tudo que acontece que faz com que a gente mantenha, né, tendo um comportamento ou que esse comportamento ali aumente de frequência, enfim. Então, se a gente dá um bom dia para a pessoa e a pessoa responde, a gente tende a continuar dando bom dia para ela. E o reforço negativo é, às vezes, quando a gente tem um comportamento que faz com que retire algo ali aversivo para nós. Então, se uma criança, chora e por conta de uma birra, e essa mãe entrega um objeto que ela possa estar sendo solicitada para entregar e essa criança para de chorar, pode ser que essa mãe esteja vivenciando um reforço negativo, porque ela retira algo aversivo do ambiente dela e faz com que o filho, né, pare de chorar e esse comportamento da criança e o dela seja reforçado.
né. Então, todo o contexto da vida do ser humano é composto por aprendizado e é isso que a análise do comportamento vai explicar, né. É algo difícil, é algo de se explicar tecnicamente, mas mais resumido nesse sentido tudo é aprendizado. Então, se a gente tem consequências positivas, às vezes a gente permanece tendo um comportamento, se a gente tem consequências negativas, a gente tende a reduzir esses comportamentos, tá. Mas, é nesse contexto que a análise do comportamento vai olhar as nossas relações, os contextos sociais. Dos exemplos que a gente mais recebe em sala de aula é a questão da birra de uma criança num supermercado. E nisso a gente olha assim: "Nossa, será que a análise do comportamento dá para ser feita com crianças?". Como é que ela funcionaria nessa situação, seja na escola, em casa, no trabalho, de uma criança gerando um comportamento? Como que a análise do comportamento poderia atuar frente a uma situação de uma criança, Isso. dando birra? Certo. Então vamos pensar que todo comportamento tem um motivo. Então essa criança dá uma birra, que é um comportamento tido como inadequado, por um motivo. Se Uhum. nós identificarmos que o motivo é porque ela quer um objeto e a mãe negou esse objeto, ela quer um chocolate, e a mãe falou que não vai dar. E aí essa criança começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e a gritar, e a fazer comportamentos inadequados ali. Então a gente já identificou o motivo desse comportamento, porque essa criança queria esse doce e a mãe não deu, e por isso que ela está tendo comportamentos inadequados. Se a mãe dá esse doce para ela, a criança vai parar de chorar, porque ela obteve o que ela gostaria, mesmo tendo comportamentos inadequados. Então, isso faz com que a criança, em próximas situações que ela queira algo, ela tenha esses comportamentos inadequados, porque ela percebe que funciona e por isso ela se mantém. Então, uma mãe que quer reduzir um comportamento inadequado do seu filho, ela vai precisar identificar o porquê desse comportamento, o que está motivando esse comportamento, para depois conseguir mudar esse comportamento inadequado do filho e ter consequências mais assertivas. Então, tudo na análise do comportamento, a mãe vai precisar identificar o porquê, Uhum. para ela aí sim conseguir intervir o comportamento do filho da melhor forma possível. Isso é um conhecimento tão útil, né, para as Muito. mães. A análise comportamental é muito prática, né, ela é muito observável. Para analisar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vê análise do comportamento em tudo, Sim. né. E assim, em quais áreas do cotidiano você, falaria que as pessoas podem aplicar os princípios da análise do comportamento, mesmo sem que elas percebam, mesmo sem ter esse entendimento sobre a análise do comportamento? Em que momento que isso aparece? Bom, em todos, né, em todos os momentos, porque a análise do comportamento ele vai dizer que tudo é aprendizado, né, nós vivemos e constantemente nós estamos aprendendo, mas vamos voltar para uma questão de psicoterapia, quando a pessoa, consegue entender os conceitos da análise do comportamento, que é a análise funcional do comportamento, então é uma ferramenta que o analista do comportamento utiliza para seguir nas suas intervenções, nas suas hipóteses de diagnóstico, enfim. E isso, com essa ferramenta, com essa análise funcional, o psicólogo ele consegue orientar os seus clientes para eles identificarem esses comportamentos que eles possam estar tendo. E isso desenvolve nesses clientes autoconhecimento, né? Por que eu estou me comportando assim? Qual é os motivos que eu estou me relacionando com meus filhos dessa forma? Com o meu marido, enfim, no meu emprego. Esse cliente ele começa a identificar os motivos por trás dos comportamentos que eles têm, então a análise do comportamento auxilia, através da análise funcional, esse cliente, ele reconhece os motivos desse comportamento e a partir disso ele cria autocontrole, né, para conseguir ter consequências na sua vida que faça mais sentido, faça com que ele tenha, uma qualidade de vida, faça com que ele tenha uma vida que realmente faça sentido para ele. Ah, Mariane, mas isso, se fala muito de adultos, né? Não, acontece de uma forma muito legal com as crianças também. As crianças começam a identificar esses padrões comportamentais também, porque elas estão em constante aprendizado. Então, a análise do comportamento com as crianças é muito legal porque elas vão aprendendo a se comportar de formas funcionais, formas que vão gerando benefícios,
enfim, para gerar também um autoconhecimento nessa criança e um autocontrole para ela começar a ter padrões comportamentais mais assertivos. E a partir disso, viver realmente todos os desafios que a vida proporciona, não só para os adultos, mas também para as crianças. E com isso, com esse autoconhecimento, com esse autocontrole, a pessoa consegue, aos pouquinhos, moldar a realidade dela. Na realidade da pessoa, acontece muito essa questão da gente ter hábitos, alguns vícios que a gente tem mesmo. Como é que a análise do comportamento enxerga esses hábitos? Como é que a gente pode criar ou até mudar alguns desses hábitos que a gente pode não gostar ou queira adquirir durante nossa vida? Como eu falei, tudo é aprendizado, né? Às vezes nós temos comportamentos que às vezes são reprovados socialmente, mas de alguma forma tem uma função, tem um motivo. E provavelmente traga algumas coisas boas na vida daquela pessoa, né? Então, volta de novo para a mudança de hábito, o autoconhecimento. Essa pessoa tem que entender por que que ela quer mudar esse hábito, né? Tem que ser algo profundo, não pode ser algo superficial. E a pessoa vai ter de entender que ela vai ter consequências, né, em relação a esses repertórios comportamentais que ela estiver tendo, e ela vai ter de aprender a se comportar de formas, diferentes, né, dentro da tua realidade, para começar a ter uma mudança de hábito, uma constância que entra o autocontrole, né. Então ela vai ter de identificar o porquê que ela quer mudar esse hábito, identificar por qual motivo ela chegou nesse hábito ali, e o hábito que está gerando prejuízo, provavelmente ela esteja vivenciando, para trazer um hábito mais saudável para a vida dela. Então, não tem uma receita ali explícita para todos os problemas, mas vai depender, por isso que o trabalho do psicólogo é tão personalizado, cada indivíduo se comporta por um motivo. Então, precisa entender isso aí de uma forma mais completa e que para com que a pessoa consiga alterar esses hábitos ali que possa estar gerando uma consequência a longo prazo, porque às vezes pode estar gerando uma consequência legal, prazerosa naquele curto prazo, mas a longo prazo vem gerando muitos efeitos negativos para essa vida dessa pessoa, para as pessoas que estejam ao redor dela, né? Então, e aí ela precisa se conscientizar que isso está sendo algo problemático, né? Porque muitas vezes as pessoas não mudam porque não vê problema em alguns comportamentos e permanecem tendo comportamentos prejudiciais para ela e para outros. Então é tudo um processo de identificação, de aprendizado, de reconstrução, para com que esses hábitos sejam alterados. Achei interessante você trazer uma questão na sua fala, porque, tipo, às vezes, para quem vê de fora, um estereótipo da análise do comportamento é que, tipo, é tudo muito robótico, tipo, cada atendimento vai ser a mesma coisa. E não, você trouxe exatamente que é preciso individualizar o atendimento, porque cada pessoa tem sua singularidade. Então isso é interessante, quebra mais um estereótipo de, tipo, a análise do comportamento ela é muito mecânica, ela é muito automatizada, e não é, a gente individualiza para cada pessoa. É muito, muito interessante trazer esse ponto de vista. E você citou também que a análise do comportamento ela é muito, ligada mais a adultos, mas que a análise do comportamento funciona também para crianças, né. Isso é um ponto muito interessante. Você disse que tudo é aprendizado, né. Então, assim, quais estratégias simples que os pais podem ter no dia a dia junto com a criança, para que estimule esses comportamentos, para que reforce, que mantenha esses comportamentos na vida da criança e que se torne um aprendizado e ela leve para a vida, assim? Sim. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o primeiro de tudo que os pais precisam começar a fazer é realmente olhar as crianças como fossem criança, não adultos, né? Porque é onde os pais começam a errar muito na educação das crianças quando começam a e criam expectativas de repertórios comportamentais muito assertivos das crianças, né? Esperam que elas tenham comportamentos eh, igual de um adulto, e às vezes a criança não vai ter comportamento de um adulto, porque ela é criança. E aí os adultos cobram, punem ou, age de forma muito desconfortável, humilhando as crianças. Então a primeira coisa que eu orientaria as famílias, os adultos, olhem as crianças como crianças e a partir disso acolha esse aprendizado que as crianças estão vivenciando, porque a criança está explorando o mundo e precisamos de mais adultos que vejam a infância e a beleza por trás disso e não veja a infância como algo que é só bagunça, que é só coisas de negativo,
né. Então os adultos primeiro precisa ver as crianças como criança, para conseguir acolher as demandas e as necessidades das crianças com mais cuidado, com mais afeto, porque a base da construção, de um indivíduo, de um ser humano bem e saudável, vai envolver afeto. E quando esses pais não acolhem um erro de uma criança, não instrui, não orienta com cuidado, essa criança pode ser que ela não aprenda como se comportar de forma funcional no mundo e vá sofrendo ela mesma muitos danos significativos para a vida dela. Então, primeiro, a criança tem que aprender a se respeitar através do respeito que as outras pessoas tratam ela, para depois ela conseguir enfrentar as adversidades de um mundo que é tão complexo, né. Então, as crianças vivenciam problemas muito significativos e elas precisam chegar em casa e ter um porto seguro para ela conseguir ser criança, para ela conseguir Uhum. se desligar de um mundo ali fora cheio de estímulos, cheios de coisas, difíceis para a criança. E quando elas chegam em casa, às vezes, ela não tem esse porto seguro, ela só tem mais um outro problema que ela precisa enfrentar, que é a falta de paciência dos pais, que é a falta de, autocontrole das famílias, é um problema que a criança não consegue lidar. E aí, quando tem um problema muito significativo, nem o adulto sabe lidar com o problema interno dele, e aí isso respinga aí de alguma forma de lidar com a criança. Então, é agir como adulto, o adulto tem que agir como adulto, com paciência, com cuidado, com afeto, para com que as crianças consigam ser crianças de forma livre, reduzindo o consumo, porque às vezes os pais se ausentam tanto, né, em questão de tempo, e que ter filho precisa se disponibilizar tempo para cuidar, e aí os pais muitas vezes dão muitas coisas, muitos brinquedos, muitas coisas para suprir uma falta de tempo, uma falta de afeto, e as crianças tendem a se sentir solitárias nesse mundo ali repleto de brinquedos, de coisas, e isso não vai fazer com que a criança se torne alguém feliz, alguém saudável, né, livre de adoecimento. Então, o que eu pudesse falar para os pais é: ame os seus filhos com cuidado, com carinho e entenda que eles são crianças e precisa de adultos bem regulados, bem saudáveis, com autocontrole para eles conseguirem se desenvolver. Não é fácil, mas é possível. Interessante. Interessantíssimo. Nessa questão dessa vivência que você tem na prática, da análise do comportamento, você consegue citar pra gente algum caso que foi marcante, que te marcou, que você consiga enxergar que a análise do comportamento transformou a vida dessa pessoa ou de alguém, seja num caso que você atendeu ou algum caso que você estudou? Olha, eu acho que falar que uma abordagem, transforma a vida da pessoa, tira a própria responsabilidade da pessoa em transformar a própria vida. Então, a responsabilidade da transformação e de todo o a melhora comportamental é sempre do cliente. O psicólogo e a teoria serve como apoio, né. Então, lógico que é um apoio que realmente é científico e comprovado que melhora. Mas se a pessoa realmente não vê isso como algo que ela precise transformar, pode ser a melhor teoria do mundo e não Uhum. vai haver transformação. Então, é a própria pessoa que faz a sua transformação interna com o apoio e o suporte de um conhecimento, de uma teoria, e a partir disso ela tem essa vida. E isso é interessante porque no processo terapêutico, a gente vê vidas sendo transformadas, não só no processo terapêutico, mas em empresas, na área jurídica, enfim, em qualquer área que nós estejamos, nós, enquanto psicólogos, vemos muitas coisas legais de transformação, de um insight que o cliente teve, de uma mudança comportamental e, a partir disso, teve muitas consequências positivas. Então, o atendimento com as crianças, essas transformações, eu percebo que às vezes demora um pouco mais, por conta ali de várias coisas, mas existem sim, na minha história, na minha trajetória atendendo crianças, que eu percebi o autoconhecimento das crianças transformar como elas se sentem, e isso é muito lindo, né, quando se fala de crianças. Elas começam a olhar com mais carinho quando vai dentro do processo terapêutico e tem uma família que acolhe, que participa. Então esse processo de transformação, eu acredito que na maioria dos meus atendimentos a gente começa a perceber. Lógico que é um processo. E quando Uhum. se fala de criança, às vezes é um processo bem sutil,
né, com os adultos às vezes é mais perceptível, as mudanças, e com as crianças é algo mais sutil, mais leve, que a gente tem que ter novamente um olhar muito cuidadoso, muito atento, para a gente conseguir identificar as mudanças. E com os adultos, às vezes, a gente já vê com uma forma mais clara essas mudanças comportamentais, essas mudanças na rotina da pessoa. E da criança, às vezes, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para conseguir ver essas transformações acontecerem. Hum. Você citou também que às vezes nem o próprio adulto consegue resolver tão bem ou lidar tão bem com seus problemas, isso acaba respingando, nos filhos e ao redor. Hoje a gente está num mundo cercado e tomado pela tecnologia, a gente está sempre atarefada, dezenas de coisas para fazer ao mesmo tempo. Você acha que hoje a nossa sociedade, tão acelerada e digital como ela tá, você acha que isso influencia de que forma no nosso comportamento? Tanto em adultos quanto nas crianças hoje em dia. Essa é a pergunta realmente, acho que do momento, porque ela nos afeta, né. A tecnologia, ela foi criada para prender a nossa atenção, não só das crianças, mas também, dos adultos. Então ela prende a nossa atenção, nosso para vender, para consumo, né. Então as tecnologias, as redes sociais, enfim, é um comércio que foi todo construído para vender, para consumir, e isso vem alterando muito a realidade das famílias, a nossa realidade, porque é muito prazeroso ficar ali mexendo no telefone, né, libera um monte de dopamina, um monte de coisas. As crianças quando jogam, dá tempo para as famílias fazerem algo ali, enfim. E as crianças também é algo muito reforçador para elas, quando ganham o joguinho, vem aquele monte de luzes, aqueles mecanismos que realmente encanta as crianças e que encanta nós adultos também. Mas, sem sombra de dúvidas, isso vem transformando demais, uma realidade. Se for utilizada de forma consciente, eu acho que traz muitos pontos positivos, algo muito legal, mas às vezes as pessoas não utilizam essa ferramenta de forma assertiva e vem gerando prejuízos ali muito significativos para as crianças e para a família. O primeiro dos prejuízos, os pais, mesmo presentes, estão ausentes, né? Então, chegam em casa, tem um monte de coisa para fazer e quando tem um tempo livre, quer, utilizar ali a tecnologia como um válvula de escape da realidade. A criança, ela em vez de viver e aprender as coisas realmente do mundo real, foca num telefone onde ela não consegue, desenvolver repertórios comportamentais necessários para viver em um mundo ali com tantos aversivos, e ela fica limitada naquele mundo digital. Então, a partir disso, ela vai, né, vivendo com aqueles prazeres momentâneos, mas quando tem a questão da vida real na prática, o que ela realmente precisa desenvolver para ser um ser humano, eh, funcional, às vezes ela não aprendeu, e aí é onde vem os danos bem significativos. E os pais precisam entender isso, né. Então, a tecnologia é muito positiva, eu não acho que a tecnologia é ruim, mas só se for utilizada de forma consciente, tanto pelos pais, tanto pelas crianças. E quem precisam se conscientizar primeiro não é as crianças, porque os pais acreditam Uhum. que eu já falei para ele parar de utilizar o telefone. É, mas eles não param. Não esperem. Aí é esperar um comportamento adulto também. A criança não vai ter esse comportamento: "Ah, eu vou parar agora de mexer no telefone". Quem tem que ter um comportamento adultizado e de autocontrole é os pais. Então os pais que se querem que os filhos parem ou reduzam o tempo de tela, eles precisam ter comportamentos ativos. Não dá para esperar com que a criança, do nada, aprenda esse repertório e pare de utilizar a tela sem um aprendizado anterior ali, um contexto que os pais possam favorecer essa redução de telas ali, antes. A gente passou, assim, por cima agora da questão, tecnológica e eu achei interessante. Focando agora na parte das redes sociais, como que isso afeta o comportamento, essa questão principalmente da gente se comparar demais, né, porque a rede social trouxe isso. Se você acha que ela pode ser acessada por crianças logo de cara, ou se é melhor deixar isso um pouco mais limitado, como é que a psicologia, a análise do comportamento vê essa questão? Eu acho que, assim, toda a psicologia, a análise do comportamento, enfim, entende que são
mecanismos que não devem ser acessados por crianças, né. Isso são Uhum. ferramentas de adultos, né, e ainda assim os adultos utilizam de uma forma, prejudicial, imagina o que que sobra para as crianças, né. Então, lógico que gera muitas consequências e muitos riscos que as crianças acessam essas plataformas, essas redes sociais, então não concordo, né, com o uso, porque adultiza, porque dá acesso a informações inadequadas, e coloca a criança e o adolescente em situação de risco, de comparação, para uma criança que ainda não consegue lidar com tantas informações. Então, não é indicado, não deve ser estimulado isso, mas o que a gente vê é totalmente ao contrário, porque, como a gente falou, tudo é aprendizado. O pai percebe que entrega o telefone, a criança fica quietinho, o adolescente fica quietinho, e aí funciona para os pais, porque às vezes o momento que eles querem é um descanso, é com que as crianças fiquem ali um pouco mais tranquila. Mas não é algo positivo para as crianças, porque telefone é de adulto, criança tem que ter tempo livre, criança tem que interagir, criança tem que brincar, tem que ser criança, fomentar o repertório criativo, e a tela não vai proporcionar isso de forma tão assertiva, tão benéfica para essa criança. Sim, com certeza. Esse tema da tecnologia, ele é muito importante da gente conversar sobre, porque assim, tá no auge, né. E essa mudança que vem acontecendo na sociedade e o avanço, assim, o aumento absurdo do uso da tecnologia também influencia diretamente no comportamento das crianças, né. E assim, como você percebe isso na prática? Você mesma disse que as crianças elas precisam, ter esse contato com o mundo exterior, adquirir repertórios comportamentais, e a falta disso, esse acesso desenfreado às tecnologias, como que isso tem mudado os comportamentos das crianças? As crianças não conseguem descansar, né, é o que eu percebo. Elas sempre querem, fazer algo. Então, assim, na clínica é o que eu percebo, um estímulo demais é onde que gera esses adoecimentos, né, porque a criança não está conseguindo ficar ociosa, ela não está conseguindo ficar sem fazer nada. E é através do nada que a criança consegue se conhecer, né, entender o que faz mais sentido para ela, se ouvir, né, através disso, do tempo ocioso, essa criança ela consegue, desenvolver um emocional mais saudável, mas o que está acontecendo? Essas crianças estão sendo estimuladas demais, né, é muitos estímulos, é muitas informações, é muitas coisas que essas crianças fazem e elas não estão tendo tempo para ser crianças, né, então é muitas coisas, é muita escola, é muitos afazeres, e muitos afazeres é coisa de adulto. Volta de novo. Quem tem uma vida tumultuada é adulto, criança não precisa viver nesse hiper, estímulo. Lógico que eu entendo que a gente tem que estimular as crianças, né, para o aprendizado até os 3 anos, depois, enfim, mas existem outras formas através do esporte, no sentido com tempo adequado, não com uma sobrecarga, porque sobrecarregar as crianças é fazer com que elas adoeçam também, porque se nós adultos já sentimos o peso da sobrecarga de tantas atividades, imagina uma criança em um cérebrozinho em desenvolvimento. Uhum. Então a tecnologia é legal, mas é muito estímulo dependendo da fase do desenvolvimento que essa criança esteja, porque ela precisa descansar. Se ela utiliza muito tempo de tela antes de dormir, ela já vai ter um sono prejudicado, né, ela não descansa de forma adequada para desenvolver esse cérebro, de forma saudável e que vá gerar energias e aprendizados para ela, para consolidar essa memória durante o sono. Então, esse monte de estímulo prejudica o desenvolvimento, porque ela não descansa, porque ela não tem tempo ocioso para desenvolver a criatividade, entre outros, que a gente poderia ficar aqui falando por muito tempo. Mas, basicamente, seria isso. Entre esse turbilhão de estímulos que você está citando, você acha que existe alguma diferença entre comportamento e emoção? Como é que a análise do comportamento enxerga isso, essa relação entre emoção e comportamento? Eu vou explicar assim, consequência do comportamento é uma emoção, então se eu me comporto e gera uma consequência X ou Y, eu vou ter o efeito, da emoção, né. Então quando se fala de pensamentos, né, que é um comportamento que a análise comportamental fala,
eu posso ter um tipo de emoção, advindo ali desse pensamento, desse comportamento que eu tive. Então, a emoção é o efeito de uma consequência. É importantíssimo essa desses temas que é algo tão valioso, tanto para a gente quanto acadêmico, né, e quanto para quem está assistindo a gente. Ter acesso a essas informações é extrema valia. Isso é muito importante mesmo. Porque em um mundo onde os comportamentos, as questões estão tão evidentes assim, as nossas crianças estão tão fragilizadas, tanto que recentemente aconteceu as questões que deram um pouco de voz para essa adultização que está acontecendo com as nossas crianças, né, e isso é só um dos problemas que acontecem, né. Então, tipo assim, é realmente muito importante ter você aqui para falar sobre isso. E para a gente estar encerrando, teria algum conselho que você queria dar para alguém para melhorar essas relações pessoais que a gente tem, seja com as nossas crianças, seja com os adultos? Algum conselho que você tenha para dar para essas pessoas? Sim, sim. Eu acredito que a psicoterapia, que o autoconhecimento, que o autocontrole, transforma. E isso transforma a realidade interna das pessoas e faz com que elas tenham, mais satisfação com a vida, mais, enfim, mais felicidades, mais coisas positivas ao redor dela. Então, se vocês, têm coisas que estão causando sofrimento, que está gerando desconforto, né, é importante você criar esse olhar interno sobre você, sobre como você está se comportando, para com que a partir disso tenha uma transformação interna, porque depois que a gente percebe essas mudanças, a gente vai continuar tendo muitas coisas boas ao redor da gente, internamente. Então é possível, né, não percam a esperança, porque muitos dos adultos falam assim: "Ah, eu sou assim, pronto, né, eu sou assim, 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 não vou mudar". Entender que mudar, a gente sempre vai estar mudando, né, a gente está sempre aprendendo, então se a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre mudando. E a mudança é importante, a mudança ela vem para transformar, e isso a partir de uma decisão que a gente tem constantemente, de uma escolha que a gente tem que pôr constantemente na nossa vida para conseguir, assim, viver, viver com tranquilidade. Então escolham viver bem, escolham viver com qualidade, escolham viver de forma que vai gerar prejuízo, porque é tudo escolha. Se a gente escolhe viver de comportamentos inadequados, a gente vai ter as consequências, mas se a gente escolhe viver com comportamentos benéficos, a gente vai ter uma vida satisfatória. Acho que aproveitando, né, que a gente tá tendo essa oportunidade, já que a gente falou tanto sobre como tá mais fácil da gente ter acesso às informações hoje em dia, aproveitando essa oportunidade, queria falar para você deixar um alguma coisa sobre análise do comportamento, sobre comportamento para quem está assistindo a gente, pra já que está tendo acesso a essas informações, o que que você deixa de valioso sobre análise do comportamento pra gente? Eu acho que valioso da análise do comportamento é quem repassa a análise do comportamento como ela realmente é. Então, se você quer conhecer a análise do comportamento, a profundidade, procure profissionais realmente que entendam sobre a análise do comportamento e que possa te repassar essa informação de forma que você consiga ver a beleza e como ela pode ser transformadora para você, para sua realidade. Então, eu acho que a beleza da análise do comportamento é você encontrar alguém que te instrua, te faça aprender sobre ela e, a partir disso, se transformar. Mariane, eu tenho certeza que foi uma conversa muito rica, tanto pra gente, né. Com certeza. É sempre um prazer aprender mais sobre Muito. psicologia. Eu acredito que para quem está assistindo a gente agora, também conseguiu pegar algo de positivo dessa conversa. Quero avisar, tipo, em nome da FAMP, do curso de psicologia, que você está sempre bem-vinda para voltar para a gente conversar. É sempre muito válido pegar informações com você. A gente já teve Obrigada. palestras na sala de aula com ela. E a gente sempre sai com um pouquinho a mais, assim, de conhecimento. A gente fica, nossa. Obrigada, Tiago. Mas é isso então, Mariane. Muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, tá bom? Obrigada, Muito viu? obrigada. A gente está sempre de portas abertas, o curso de psicologia, a faculdade, para quando você quiser vir trazer e compartilhar um pouquinho mais, a gente está aqui. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção e espero ter somado um pouquinho com vocês.